Bem, pessoal, iremos então iniciar o capítulo 1, referente à questão da personalidade e da capacidade civil das pessoas. Mas antes de nós adentrarmos a esse assunto, temos que informar que fazer uma observação no intuito de orientação é importante, que a lei não é totalmente absoluta em suas determinações. Nós devemos levar em consideração a forma de interpretação, o seu sentido, ou seja, o que ela quer transmitir, e não em seu sentido ipsis literis, ou seja, ao pé da letra. Então devemos nos ater ao exercício da interpretação da norma, aquilo que o legislador quis transmitir, e isso já iremos observar logo nesse primeiro artigo do Código. Então, senhores e senhoras, o artigo 1º já informa da seguinte forma: toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Observem que o legislador já começa com capacidade, não com personalidade. Então ele está no sentido inverso que está no seu título, como lá podemos observar. Agora vem a seguinte indagação: será que realmente toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil? Será que não existem indivíduos que não tenham plenitude de exercício de seus direitos e seus deveres, como a gente podemos observar logo abaixo, que lá determina que capacidade é o poder de exercer direitos e deveres? Será que todos nós temos essa condição? Será que todo e qualquer indivíduo tem essa condição? Sabemos que não, pois tanto que a própria legislação determina no seu artigo 3º e 4º alguns indivíduos que possuem incapacidade, seja absoluta ou mesmo relativa. Então, como eu falei agora há pouco, não podemos levar ao pé da letra toda e qualquer condição prevista em lei, na norma, ipsis literis, ou seja, de acordo com o que está sendo lido e está sendo colocado em pauta. Então nós temos que saber a interpretação, qual a intenção que o legislador quis dizer com essa situação prevista na norma, dizendo que toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Só que antes de a gente poder entender o que é capacidade, nós temos que, em princípio, conhecer sobre personalidade. E o que é personalidade? Como nós colocamos abaixo também, é o poder de adquirir direitos e deveres. Então é um poder de aquisição, de você ter tal direito ou tal dever. Bom, só que antes de eu começar a falar sobre personalidade ou mesmo sobre capacidade, eu quero fazer uma observação referente à questão voltada à restrição de direitos, que é o poder limitado imposto pela lei no uso de direitos e deveres. Então a questão da capacidade está muito atrelada na questão do discernimento, saber separar do certo do errado. Já a restrição de direitos é um impedimento legal que a lei determina para limitar justamente o exercício desse poder de direitos ou mesmo de alguma obrigação. Eu vou tentar exemplificar numa situação mais prática para a gente poder entender um pouquinho melhor essa questão da restrição de direitos. Então imagina um casal que possui um regime de união entre eles através da comunhão universal de bens. O que significa esse regime? É um regime que os bens do casal se comunicam na sua totalidade, ou seja, o que foi na aquisição antes e durante o casamento tem que ser partilhado entre os dois, caso haja alguma separação ou algum falecimento, algo do gênero nesse sentido. Então, os bens se comunicam, que foi adquirido antes e durante o casamento, pertence aos dois. Então vamos supor que o marido dessa relação resolve vender um bem imóvel sem a devida concessão ou anuência da esposa nesse sentido. Por mais que ele tenha a capacidade civil para poder realizar esse tipo de negócio jurídico, ele se encontra impedido da realização desse ato em si. Por quê? Porque a lei assim impõe essa restrição. Então, para que ocorra justamente a venda desse bem imóvel, nesse tipo de regime, é necessário que ocorra a anuência, quer dizer, a concordância da esposa, para que justamente consiga justamente a realização desse negócio jurídico. Caso contrário, não. Então, essa é uma questão de restrição de direito. Por mais que a pessoa tenha plenitude do seu exercício de direito, ele não pode exercê-lo porque existe algo que o impeça, um impeditivo legal que determina justamente a não realização desse negócio. Bom, fazendo esse adendo, essa análise referente à questão da restrição, voltemos então à análise da personalidade. Então, como é que a gente interpreta
o artigo, uma lei, ou parte de uma norma nesse sentido. É parte por parte. Não adianta a gente ver no todo e colocar como um achismo. Não, no direito não tem achismo, tem interpretação. Você tem toda uma condição prevista em norma que tem que ser o quê? Interpretada. Então vamos lá. O artigo 2º determina a seguinte condição. A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida. Mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. Então, como a gente vai interpretar esse artigo? É parte por parte. Como falei agora há pouco, não adianta a gente ler no todo, que a gente não vai entender quase nada. Então, se a gente for analisar parte por parte, isso vai nos compreender um pouquinho melhor a análise dessa lei. Então, como é que é a primeira parte? É até a primeira vírgula. Então, diz lá. A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida. Veja bem, eu estou frisando bem essa condição. Com vida. É um detalhe importantíssimo para a gente poder entender um pouquinho melhor sobre essa questão da personalidade, na aquisição dela nesse sentido. Tá? Então, o que a gente quer dizer com isso? Então, imagine o seguinte. Vamos colocar também uma situação hipotética de uma narrativa que eu quero passar aos senhores aqui também. Então imagina o seguinte, um indivíduo chamado, vamos colocar o nome de João. O João é uma pessoa bastante abastada, ou seja, tem uma condição financeira bastante grande, né? Ele é um empresário bastante sucedido na sua área. E resolve ter uma relação matrimonial com a Maria, sua namorada. A Maria, nesse caso, não tem condições financeiras. É uma pessoa que não tem muitas posses, mas eles querem realizar essa relação matrimonial. Só que o regime que vai ser adotado por esse casal vai ser a separação total de bens. O que significa separação total de bens? Os bens não se comunicam, nem antes nem durante o casamento. Então, nesse sentido, é feita a realização desse matrimônio. Ambos aceitaram uma condição pré-nupcial, tá? E vai ser a separação total de bens, ou seja, os bens não vão se comunicar, nem quando eles se separarem, caso houver essa separação, ou mesmo no falecimento de alguém nesse sentido. Passou algum tempo, Maria engravida do João, fica grávida do João. E, há um tempo depois, o João veio a falecer através de um acidente. Pois bem, nesse sentido, então, é necessário fazer o quê? Abertura do processo de inventário. Por quê? Porque o processo de inventário é a condição prevista na norma para verificar quem assume o patrimônio deixado pela pessoa que faleceu, no caso o João. E o João, como falei agora há pouco, é uma pessoa de muitas posses. Então, para verificar isso, é necessário então fazer o processo de inventário. Nesse processo de inventário, ou dentro da própria legislação, existe toda uma ordem sucessória preferencial para quem é o herdeiro necessário para poder assumir o patrimônio deixado pela pessoa falecida. Se a gente seguir à risca o que é determinado pela própria legislação, existe toda uma ordem sucessória para essa condição em si. Pois bem, nesse sentido, então, o próximo quadro já nos informa essa relação. Se a gente vê pelo quadro, existe toda uma questão preferencial. Então, o indivíduo ali é o sujeito que faleceu, o João. Pela ordem sucessória preferencial, primeiro são quem? São os chamados descendentes. Quem são descendentes? Filhos, netos, bisnetos e tataranetos. Caso não haja nenhum desses na ordem de descendência, parte-se então a linha de ascendência. No caso, quem são? Os pais, os avós, bisavós e tataravós. Pois bem, essa é a linha reta de sucessão, né, referente ao indivíduo. Então, primeiro são os descendentes, não havendo descendente, vai para os ascendentes, e caso não haja nenhum deles em linha reta, parte-se então para os chamados colaterais. Quem são os colaterais? Irmãos, sobrinhos, tios e primos. Pois bem, no caso em questão que nós estávamos narrando a vocês, o João, ao falecer, deixou a esposa grávida. Pela legislação em si,
O que determina o que foi falado agora há pouco na questão da personalidade? A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida. O filho desse casal, do João e da Maria, ainda não nasceu. Ele é um feto, ele é um nascituro, que só vai poder assumir essa aquisição desse direito, ou mesmo de um dever, a partir do seu nascimento com vida. Como é que você sabe que alguém venha a nascer com vida? Bom, existem alguns exames que são constatados para poder justamente verificar essa condição. Uma delas chama-se doximase hidrostática de Galeno. Claro que ninguém quer saber esse nome, mas o procedimento da seguinte forma. Primeiramente, o que é constatado? Pelos médicos constatam nesse sentido, os profissionais da saúde. Se houve a abertura dos pulmões. Se houve abertura dos pulmões, houve entrada de ar. Se houve entrada de ar, houve respiração. Se houve respiração, teve vida. Então essa é uma das constatações. Quer dizer, existem outras formas também, mas essa é uma delas. No caso, ainda ele é um feto, ele é um nascituro, ainda não nasceu. Ele pode vir a nascer morto, ou seja, um natimorto. Aí nesse caso não tem personalidade. Não tem como ele ter essa aquisição desse patrimônio em si. Mesmo porque, como falei agora há pouco, os pais só realizaram o matrimônio através da separação total de bens, quer dizer, os bens não se comunicaram. Então, em princípio, quem deve receber o patrimônio são os pais. Mas, como eu falei para vocês, a gente tem que saber interpretar o que diz a lei. E a lei, na segunda parte, diz o seguinte: mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. Então, a partir da gravidez da mulher, o juiz vai analisar: opa, Maria está grávida. O que eu tenho que fazer? Uma suspensão do processo. Ele suspende os autos nesse sentido, até constatar que esse filho venha ou não nascer com vida. Uma vez que ele venha a nascer com vida, ele entra no rol dos descendentes. Entrando no rol dos descendentes, ele teve o quê? Personalidade civil, ou seja, ele se tornou um sujeito com direitos e obrigações. Ele pode vir aqui ter a aquisição do patrimônio deixado pelo seu pai nesse sentido. Então essa é uma da importância de se conhecer a personalidade civil de alguém. Ou seja, é ali nesse momento que a pessoa se torna um sujeito com direitos e obrigações. Já a capacidade é quando vai poder o quê? Exercer direitos e obrigações. Ou seja, quando ele vai poder assumir o controle dessa empresa, por exemplo, a partir do momento que ele tem o quê? Discernimento para isso. Então, nesse caso, quando é afirmado lá no artigo 6, toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil, ele quer dizer o seguinte com isso: a tendência é que todos possam alcançar essa plenitude de capacidade. E essa plenitude de capacidade só se é concretizada lá no artigo 5º do nosso Código Civil, que vai tratar dos chamados plenamente capazes, que é a partir do momento que a pessoa adquire o quê? 18 anos completos. Até então, a pessoa ainda é o quê? Incapacitada. Então, quando o legislador quis informar que toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil, quer dizer que todos os indivíduos possam alcançar, mas nem todos alcançarão e nem todos terão essa condição. Mas a tendência é que todos busquem justamente essa condição. Então esse é o primeiro entendimento que nós temos que ter referente à formação da capacidade e personalidade do sujeito.